É mais um encontro esportivo começando para você na TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabonet Osasco e pela internet no tvesportemais.com.br. Você está comigo, Nelson Júnior, e a partir de agora, como todos os sábados, nós temos uma entrevista especial de alguém ligado ao esporte. E ele é meu conterrâneo, hein? Brilhou por São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira. Eu estou falando do Fabiano, a quem eu cumprimento. Muito obrigado pela presença. Somos da mesma cidade e não nos conhecíamos, né, Fabiano? É verdade, rapaz. Somos da mesma terrinha lá, né? Marília, né? Não nos conhecíamos, mas hoje foi legal, né? Podemos vir um pouco antes, bater um papo, conversar. Com certeza. Temos um grande amigo em comum que eu já abro o programa aqui falando, Michele Marvulo. Foi padrinho Marvulo, seu de casamento, meu padrinho né? de casamento, um grande amigo, um cara que eu tenho um respeito muito grande. Tá lá, né, no nosso Marília. E está lá, nos né? assistindo também lá em Marília, tá no lá programa. ajudando o nosso Marília lá para que o Marília retome, né? E você sabe que a gente estava falando disso aqui, Fabiano, eu e o Felipe Pirolo, outro conterrâneo nosso aqui. E por que o Fabiano não jogou no MAC? Eu sinceramente não sei, quis te perguntar aqui no ar. É que na verdade, assim, eu saí muito novo de Marília, né? Eu jogava no Expressinho Santa Fé, que é uma equipe formadora lá em Marília, do Ilcioli, né? Aproveito e mando um abraço para ele. Foi quem descobriu? Me descobriu lá em Legal. Marília. E aí, com 12 anos, eu acabei recebendo um convite do São Paulo, né? Para vir aqui. Muito cedo, né? É, muito cedo. Para as categorias de base. Eu era praticamente o último ano de dente de leite, né? Certo. E no outro ano eu já era infantil, o São Paulo já alojava naquela época. E eu vim muito cedo para cá, né? E aí, coisas da vida, nunca tive a oportunidade de jogar no Marília. Tenho uma paixão muito grande pela cidade, tenho um respeito muito grande pelo Marília, né, em si, porque era uma equipe formadora, revelou vários jogadores e também vários amigos meus que passaram pelo Marília. Mas não tive, né, não tive essa oportunidade de jogar pelo Marília. Mas como maquiano e torcedor do Marília, a gente torce, né, para que o Marília retome, né, a ser aquela equipe formadora e que sempre revelou e sempre teve num lugar muito grande dentro do futebol paulista. Estamos torcendo para isso. Mas aí depois, fim de carreira, não teve nenhuma oportunidade? Então, no último ano, isso eu não posso negar, né? Eu até tentei, quando o Marília retomou, né, o ano passado. Agora, Paulistão já? O Campeonato Paulista, né? Puxa, recente. Eu tentei ainda jogar o último ano lá, até mesmo para fazer uma despedida, né? Ser da cidade, mas existia uma parceria lá que o pessoal acabou não aceitando, mas isso faz parte, né? Claro que no momento fiquei muito chateado, porque eu acho queria... que ninguém sabe disso lá na cidade. Fabiano teve a oportunidade, poucas no pessoas, fim de carreira, né? aí a gente pode falar de fato de encerrar a carreira no Marília, seria até uma forma carinhosa sua, imagino que foi o seu desejo. E sendo da cidade, né? E aí, como existiu uma parceria... E não aconteceu. Eles acabaram não aceitando, queriam dar oportunidade para jogadores mais jovens. Até nesse sentido a gente acaba respeitando. Mas acabou, né? Acabou que não deu certo e esse desejo de ter jogado pelo Marília acabou não acontecendo. E eu vou falar, o homem tá fino ainda, tá elegante, do jeito que o Mac tá, meu amigo. Principalmente nessa campanha do Paulistão, daria para jogar com o pé nas costas. Mas vamos continuar aqui a carreira do Fabiano, nos prestigiando aqui na TV Esporte Mais. Veio aqui primeiro no programa do Vampeta, no Mais Resenha, hoje no Encontro Esportivo. Queria saber desse seu início mesmo na carreira no São Paulo. Como foi para você, cara, e tão novo, tão cedo para o São Paulo? Eu brinco assim, que na verdade, eu fui um cara muito abençoado que para vir para o São Paulo foi uma coisa assim eu falo que foi de Deus, né? Porque o São Paulo foi jogar um torneio em Marília, era Marília, Expressinho, Santa Fé, a equipe que me formou, Ferroviária de Araraquara e o próprio Marília, né? Foi um quadrangular dente de leite e nós jogamos esse quadrangular, o Marília jogou com a Ferroviária e a Ferroviária ganhou do Marília, fazia a final no domingo com o ganhador de Expressinho e São Paulo. Nós perdemos para o São Paulo, só que teve uma briga, cara, uma briga generalizada, porque categoria de base os pais acompanham muito os filhos, né? E ficam então, agitados, né? E o Expressinho, os pais também do pessoal do Expressinho acompanhavam muito. Pô, nós estamos na cidade, jogando contra o São Paulo, no Mineirão, que você conhece muito bem. Então, pô, Mineirão lotado. Pô, aí acabou que o São Paulo acabou fazendo um gol. Houve um tumulto primeiro na arquibancada, né? Entendi. Uma confusão aí dos pais, que acabou depois generalizando e indo para dentro do campo. Para dentro do campo.
Só que quando eu passo, o São Paulo tinha um goleiro, o Kleber, né? Muito meu amigo. Pô, ele era muito grande, cara. Nós éramos tudo assim, dente de leite, maioria, todo mundo da mesma faixa etária, mesmo tamanho. Pô, ele me deu um soco, cara. É mesmo? Aí eu falei, não vou deixar quieto não, cara. Vou pegar esse goleiro. Saí correndo atrás dele e desde daí deu aquela briga toda. Pô, se separou tudo. No outro dia nós fizemos terceiro e quarto contra a Ferroviária de Araraquara. O Marília fez a final com o São Paulo. Então o São Paulo foi campeão. Terminou o quadrangular, aquela coisa toda. O Wilson Scioli, que era meu treinador, falou assim, ó, o São Paulo quer te levar pra lá. Você e o Serginho, que era o nosso atacante, que é de Garça. Certo. Eu falei assim, pô, Irção, não vou não, cara. Você é louco, rapaz, uma oportunidade dessa na sua vida. Novinho, você né, jogar cara? no São Paulo. E eu, como São Paulino, né, meu pai São Paulino, Sim. meu avô era São Paulino. Pô, o time do coração, não sei o quê. Eu falei assim, não vou, cara. Mas por que você não vai? Eu falei, sabe por quê? Os caras vão me levar lá, o soco que eu dei no goleiro, eles vão chegar lá, vão me pegar lá. Olha só a cabeça do olha a minha jogador. mentalidade. E novinho, né? já pensando nisso. Porque eu achava que os caras tinham me convidado, não para vir pro São Paulo. Para dar o troco. Para dar o troco aqui e falar, não, nós vamos convidar ele lá, tudo aquilo que ele fez com a gente aqui em Marília, nós vamos descontar. A gente pega ele lá. Tá bom. Não, você tem que ir, você tem que ir. E nós tínhamos o patrocínio da Farmácia Santa Fé, você lembra? O seu Júlio Mineiro e tal. Lembro. E eu tinha o seu Júlio como um pai, né? Um japonês, assim, muito sério, muito centrado. Fabiano, você amanhã, segunda-feira, viaja para São Paulo. Eu falei, não, seu Júlio, eu não vou não. Você vai ter que ir. É uma oportunidade que muitos dos meninos que estão aqui queriam ter essa oportunidade e você e o Serginho estão tendo. Você vai viajar sim. Aí eu falei, tá bom, então. Acabei vindo e... Meio Serginho, contra a sua vontade, né? Infelizmente o Serginho acabou não dando certo e eu acabei ficando. Depois já nem voltei mais para Marília. Já ficou. Já fiquei direto. Agora tem que fazer a pergunta, né? Não teve o troco. Não teve o troco. Ai, Pô, tá. aí o Kleber depois se tornou um dos grandes amigos meus. A gente tem um grupo agora, negócio de WhatsApp e tudo, né? Então todo ano a gente faz um encontro, bastante. muito meu amigo. E o pessoal lembra, né? Pô, aquele jogo lá em Marília, você bateu na gente, vai ter uma dívida com a gente ainda. Mostrou uma foto bem novinha do Fabiano. Olha só, mostra essa foto inteira aí pra gente, Felipe. Essa daí, semana passada, eu tive... ídolo, né? Eu fui teve o lançamento do livro do Raí, eu mostrei essa foto pra ele. Ele falou, caramba, Fabiano, puta, essa foto aí é muito bacana, né? Porque Muito aí nós legal. tínhamos sido campeões sul-americano em 92 e 93. E o São Paulo estava naquele auge, né? Tava estourando. E acabaram convidando alguns jogadores da equipe principal para ir entregar as medalhas, a faixa de campeão sul-americano. E nesse dia aí o Raí foi lá, né? Fez a entrega das medalhas. Quantos anos essa foto, Fabiano? Eu tinha aí, acho que 14 anos no máximo. Pedrinho, anos. né? O Pedrinho do lado esquerdo de Maceió. E o outro é o Leandro, né? O volante também jogava junto comigo. Muito legal, gostei bastante Legal. dessa foto, mas a gente está falando de 14 anos, mas poucos anos depois você já foi campeão pela depois, primeira vez pelo São Paulo aí na Conmebol. Fui campeão da Conmebol, porque o São Paulo, como jogava vários campeonatos, né? Tinha Supercopa, Recopa, e o Muricy já vinha observando alguns jogadores da categoria de base, né? E eu me lembro que nós jogávamos sábado de manhã no CT, o Muricy ficava junto com o Tele assistindo os jogos. Certo. E aí, em 94, eles lançaram a Conmebol, e nós jogamos num sábado de manhã, assim, foi tudo perfeito. Nós ganhamos o jogo, eu acabei fazendo um gol, o Denilson acabou fazendo outro gol, nós ganhamos 2-0 do Santo André. E aí terminou o jogo, o Dario Pereira, nosso treinador, falou, você e o Denilson foram selecionados para segunda-feira viajar para Porto Alegre. Foi minha primeira viagem de avião. A gente, mas como assim? Falou, não, o São Paulo vai disputar uma competição chamada Conmebol e vocês estão relacionados junto com um grupo de jogadores que vai integrar a equipe principal. Pô, tinha 16 Aquele timaço, né? Tinha 16 anos, né? Imagina. Aí eu falei, não, vamos embora, cara. Aí ficou eu e o Denilson no quarto. Quem vai ser cortado? Que tinha 22 jogadores. Quem vai ser cortado? Você ou eu? Acabou que o Denilson estreou, porque o São Paulo jogou um jogo. Você lembra um jogo que o Juninho Paulista jogou 3 jogos em menos de 48 horas, né? O São Paulo jogou, acho que numa terça-feira, acho que era uma Supercopa. Ele viajou, jogou em Porto Alegre a Conmebol, e na quinta-feira o São Paulo jogava de novo. Ele acabou jogando. E aí o Denilson pegou, quando o Juninho o Paulista chegou em Porto Alegre, os caras acharam melhor
dar uma segurada e o Denilson acabou jogando, eu fiquei no banco, né? O Denilson entrou, arrebentou. E aí nós ficamos fazendo parte da equipe principal desde 94, né? Fomos campeões da Conmebol nesse ano. E aí depois aí a gente já não... A gente ia para a categoria de base, jogava e voltava de novo pro profissional. E aí fez uma história bonita, ficou Legal. Vários anos no São Paulo, né, Fabiano? De 90 nós integramos o profissional de 94, né? E eu acabei indo embora depois, em 2002, acabei indo embora pro Santos. E antes disso vieram as conquistas dos campeonatos paulistas, né? De 98 dois campeonatos paulistas, né? E de 2000. Esse de 98 eu imagino que deve ter sido... Acho que os dois, claro, cada um tem sua importância. Mas aquela volta do Raí, acho que foi importante, né, para sua carreira também. Participar daquilo. Foi maravilhoso, porque nós fizemos um campeonato paulista muito bom, né? A equipe foi muito regular. E aí ficou aquela coisa, né? Se o Raí poderia jogar ou não. E nós tínhamos um time experiente, né? Jogava o Galo, o capitão. E foi legal, assim, que o Raí, quando pintou a oportunidade, que falaram que o Raí estava relacionado, né? Porque ele tinha condições de jogo. Nós falamos, e agora? Quem vai sair? Porque nós tínhamos um timaço, né? Na frente jogava Dodô, Denilson, o Aristizábal era reserva. Serginha do lado esquerdo, o Zé Carlos passando um momento maravilhoso. E no meio de campo era muita gente, né? Porque tinha eu, Marcelinho, Edmilson, o próprio capitão que estava... Para você ver, né? Colocaram o capitão para jogar como zagueiro, né? Porque o Bordão tinha se machucado. E aí quando o Raí chega com condições de jogo, a gente falou assim, quem vai sair? Eu falei assim, eu sou mais novo, vou rodar, velho. E aí o Nelsinho não deu o time titular. É verdade. Porque nós perdemos o primeiro jogo pro Corinthians de 2-1 e o Corinthians tinha a vantagem de jogar pelo empate o segundo jogo. E nós ficamos sabendo do time só na pré-eleição. Aí ele tirou o Galo, né? Aí acabou me recuando um pouco mais, jogou eu e o Alexandre, jogou Carlos Miguel e Raí. Aí na frente jogou Denilson e França. Tirou o Dodô, tirou o Aristizábal. Timaço. E o Raí brilha e ganha o São Paulo brilha, né, pra cima do Corinthians. Foi até engraçado que nós fizemos 1-0 com o gol do Raí e o time com uma propriedade muito grande dentro do jogo, né? E começa o segundo tempo com 5 minutos o Didi não fez gol e ninguém fez gol na final, né? O Didi pega uma bola assim na diagonal, bate a bola cruzada, né, cara? A bola vai lá no ângulo, o Corinthians empata e aí ali tava dando Corinthians. E aí você vê a importância do ídolo, né? Aí o Raí chamou a gente no meio de campo, falou, calma que a gente tá bem no jogo e nós vamos se acertar e vamos ganhar esse jogo. Aí logo em seguida nós fizemos 2-1, fizemos o terceiro, aí foi só festa, né? Foi um título importante, fazia 5 anos, né, que o São Paulo não ganhava um Campeonato Paulista. Eu ando até hoje aí na rua, né, as pessoas me encontram. E foi legal, foi o Dia das Mães, né? Minha mãe tá ali, uma par de mães de jogadores. Título muito importante, o São Paulino lembra com muito carinho disso. Não só da volta do Raí, como isso, né? Até eu imagino que o torcedor novo São Paulino não consiga enxergar um São Paulo jogando com tanta raça, num time que era muito técnico, né, Fabiano? Nós tínhamos hoje o que mais se reclama é isso, né? Que o time do São Paulo não joga com a alma. Era um timaço que jogava com Nós tínhamos muita técnica, mas nós sabíamos também que só a técnica não funcionava. Até mesmo porque o Corinthians tinha um time muito bom, com o Vampeta, com o Gamarra. Era um timaço. Os confrontos contra o Corinthians o Palmeiras tinha uma equipe também muito boa, e o Santos ainda que oscilava muito, né? Que vivia um momento de transição. Então a gente falava, rapaziada, é o seguinte, nós com a nossa técnica a gente vai ter vantagem. Então, quem não naquele time lá só o Raí que depois já ficava um pouco mais, mas marcava eu marcava, Alexandre marcava, o Galo marcava. Era um time foi legal fazer parte daquele elenco de 98, foi uma equipe assim que marcou. E é exagero dizer que o Raí foi o jogador mais diferenciado assim que você já atuou? Tenta lembrar aí. Não, foi o Raí. E apesar que eu joguei com ele muito pouco, né? Porque aí em 99, já no final... Não, em 99 nós chegamos até a semifinal do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista a equipe não foi bem. E aí em 2000 ele acabou lesionando, né? E aí foi já quando ele começou já a tomar aquela decisão de encerrar.
mas assim, tecnicamente, pô, e a liderança, né? Porque nós éramos, a maioria, jogadores formados dentro do São Paulo, né? Então nós crescemos com aquela imagem de Raí, de Miller, de Zete, que cara que foram referências para nós, né? E o cara tava do nosso lado ali, pô, o Raí falava, não, tem que ser dessa maneira, não, vamos embora. A gente comprava a briga e fazíamos da maneira mesmo, né? Que ele queria, né? Pelo espírito dele de vencedor, de vitorioso dentro do clube. Foi legal, eu acho que foi uma experiência bacana que ficou marcada também da minha carreira, né? Com certeza. Aí você falou de 99, né? E mais 2000, você consegue ser campeão novamente pelo São Paulo, campeão paulista, com Rogério Ceni, Marcão. Aí nossa equipe já teve uma transição, né? Nós vivíamos, eu particularmente, eu vivia muito tempo na seleção, né? Porque já estava começando a Foi a época que você foi convocado pela seleção brasileira. Para disputar o Campeonato Pré-Olímpico. E naquele ano a gente começou a ficar muito tempo fora, né? Tanto que o São Paulo acabou trazendo o Wagner, o meia, né? Que jogava no Santos, estava na Roma. Eu joguei poucos jogos no Campeonato Paulista. Acabei jogando muito mais no Campeonato Brasileiro. Mas foi um título importante porque aí nós pegamos o Santos, que já estava vivendo uma transição, com uma equipe que ninguém dava nada, né? Porque o Santos chegou fazendo uma semifinal contra o próprio Corinthians, que a gente achou que o Corinthians ia atropelar e o Santos acabou ganhando. E nós fizemos a semifinal contra o Palmeiras, né? Naquele época, 4-1, que nós ganhamos do Palmeiras. Demos um show de bola no time do Palmeiras, apesar da grande equipe que o Palmeiras tinha. E aí fizemos a final, né? Ganhamos eu não me lembro o primeiro jogo quanto foi, mas o segundo jogo até que teve o gol do Rogério, vocês estão vendo aí, gol de falta. Um dos primeiros gols que o Rogério estava fazendo dentro da carreira. Gol de falta e depois logo em seguida o gol do Marcelinho, que acabou sacramentando aquele título do Campeonato Paulista de 2000. É claro que você pegou o Rogério, vamos dizer assim, no início, né? Mas o que você pode falar do Rogério Ceni, ter atuado com o Rogério? Que a gente tem ele hoje como um jogador realmente diferenciado, né? Aquilo que ele faz dentro e fora. Eu peguei o Rogério, assim, na verdade, eu conheço o Rogério desde quando eu cheguei no São Paulo, né? Porque o Rogério chegou em 91, eu cheguei em 90, no finalzinho de 90, não, no meio de 92. Quase junto. Então nós chegamos praticamente junto, né? Então a gente brinca, a gente comeu pão com barata lá no Morumbi. Ele falou recentemente. Nós comemos pão com barata lá no Morumbi. Da arquibancada ali. Moramos debaixo da arquibancada, moramos no famoso Portão 4, né? Depois moramos lá do outro lado. Porque assim, o Morumbi, ele era dividido. O Portão 4 era a base. Ah, é por isso que é o Portão 4. O Portão 4 era a base, né? Tinha aquela escada, né? Você subia... o famoso Portão 4, e depois você era promovido para o outro lado, que era no Portão 1, que era onde entra os ônibus ali na parte de cima tem uns que antigamente tinha os refeitórios, né? Então nós ficávamos ali, dia de jogos mesmo, a gente nem ia para o quarto, a gente almoçava e ficava ali, porque no domingo, imagina, domingo, o torcedor já chegava cedo para o estádio, a gente ficava vendo aquela movimentação todinha, a gente ficava ali, porque logo, a gente morava a 200 metros ali, né? Que era no Portão 1, né? Então era infantil juvenil no Portão 4 e o junior já era no Portão 1, né? Então, então nós convivemos muito tempo ali no Morumbi, é um cara fantástico. Olha esse time aí, Fabiano, me ajuda a identificar. Edmilson, né? Edmilson, Rogério, Zé Carlos, Galo, Márcio Santos e capitão. Aristizábal, Dodô, Denilson, eu e Marcelinho Paraíba. Um time massa. Um time... Esse time aí, eu acho que eu brinco é o seguinte, ele faltou ter sido campeão brasileiro, né? Para consolidar, faltou né? Um nacional. Faltou um nacional, né? Nós ficamos muito assim... Foi um time bom que acabou conquistando um campeonato paulista, mas para consolidar mesmo, faltou um título mais de expressão, né? Tanto que depois, em 2001, depois da final da Copa do Brasil, que a gente acaba perdendo para o Cruzeiro, né? A maioria... Aí esse elenco acabou sendo desfeito, vieram outros jogadores e... Foi com esse time que veio o Rio São Paulo também? Aí já um pouquinho já da transição de alguns jogadores saindo, né? Certo. Wagner indo embora, o Edmilson já tinha ido embora, e aí foi aonde o Vadão chegou, porque o São Paulo também não tinha muito dinheiro para contratar, né? O Vadão, eu lembro como se fosse hoje, o Vadão falou, eu era moleque ainda, Fabiano, você vai ter que me ajudar aí, cara. Porque, assumiu uma posição diferente. Nós não temos dinheiro para contratar, vou subir uns meninos da base.
E aí foi onde apareceu o Kaká, Júlio Batista, né? Logo naquele ano, que nós jogávamos o Rio-São Paulo. Para você ver, nós jogávamos 3 competições no ano, né? Jogava Campeonato Paulista, começava o Rio-São Paulo e depois você jogava o Campeonato Brasileiro, né? É verdade. E o Kaká apareceu num jogo que nós jogamos, eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos jogar um jogo contra o Mojimirim, no Campeonato Paulista, e existia um menino na base, chamava Harrison. Harrison. Um meia. Jogou aqui, acho que no Barueri, né? Isso, todo mundo dava ele como... Carequinha. Isso, dava todo mundo tinha ele na base, né? Como sempre foi o processo no São Paulo, né? Sempre eles davam, ó, fulano de tal, logo, logo tá no profissional. Certo. Ciclano, tal. E aí todo mundo falava, ó, o próximo cara que vai chegar no profissional vai ser o Harrison. É o Harrison. É o Harrison, a bola da vez, tudo. E aí nós fomos jogar com o Mojimirim em Mogi. Aí eu tô no quarto, porque nós não tínhamos um elenco ainda formado, né? Como tinha aquela transição. E aí chega o Kaká. Porque o São Paulo ia jogar a semifinal da Copa Copa São Paulo de Júnior. Então o Harrison era titular. Então o que o Vadão fez? Falou assim, ó, então manda aqueles que não estão sendo aproveitados. Tanto que o Kaká não estava sendo aproveitado nos juniores. Aí chega o Kaká lá no quarto e falou, fica à vontade aí, cara. A primeira concentração dele foi comigo. Foi com você? É. Aí ficou lá no quarto, ficamos conversando, aquela coisa toda. Eles classificam para a fase final da Copa São Paulo e a gente também classifica para a fase final do Rio-São Paulo. Do Rio-São Paulo. E aí foi quando nós chegamos na final com o Botafogo do Rio-São Paulo. O Kaká tá no banco, pô, nós íamos perdendo, o Vadão precisava mexer no time. Coloca ele no jogo, acabou fazendo 2 gols. Estrela absoluta também, né? E ele entra, faz 2 gols. Faz 2 gols e daí já não tinha mais como você voltar para a equipe de base, senão os caras iam matar o Vadão, né? Que fase interessante que você pegou no São Paulo, né? Que a gente está nesse tempo explorando essa carreira sua no São Paulo, que foi muito marcante pelo tempo também que você ficou, alcançando a seleção brasileira. A gente já falou de Raí, né? Kaká, surgimento do Kaká, Júlio Batista. Uma época maravilhosa. Você falou até do Harrison, que jogou aqui na nossa região, jogou no Barueri. Teve outro que atuou pelo Marília, que é nosso amigo, que eu acho que é dessa época, o Márcio Luiz. Márcio Luiz também, meia. Ele falou que essa época também ele fazia parte dessa categoria de base. O São Paulo formava muito, né, cara? Formava muito. E existia uma interação muito grande da categoria de base com o profissional. Que é hoje que eu vejo que o São Paulo já não existe mais, porque é o seguinte, nós morávamos no Morumbi, mas toda semana a gente vinha para o CT. Quem jogava fazia coletivo contra a equipe de base. Entendi. Contra o infantil, contra o juvenil. O Tele, o próprio Muricy, o Dario Pereira, eles gostavam disso. Né? Então hoje você está lá em Cotia... Você acha que hoje tem essa distância atrapalha para o São Paulo? Atrapalha muito. Muito porque o jogador fica lá. O treinador também, para o final de semana, ele tem um jogo importante. Quando o profissional pede os melhores jogadores aqui, e eu penso, né? Isso é um pensamento meu. Eu acho que dificilmente eles mandam os melhores. Entendi. Com medo de perder o jogador no final de semana. Também é cobrado, né? Claro, de resultados, pelos resultados. Vai querer ganhar. Então, com certeza, ele não deve mandar os melhores. E aí, quando chega aqui no profissional também... E aí a gente sabe, né? São Paulo vive um momento muito complicado. Já não existe mais aquela interação que tinha, né? De categoria de base com o profissional. E no momento que tinha que ser até diferente, né, Fabiano? Porque a estrutura, só quem conhece, né? O pessoal que está assistindo tiver a oportunidade de realmente conhecer, na nossa região aqui em Cotia, é um absurdo a estrutura, né? A gente brinca, deveria funcionar realmente melhor. Eu fui no evento com o Dodô há um tempo atrás, lá em Cotia. Eu falei, porra, ele comeu pão com barata lá no Morumbi, morou lá no Portão 4, que os caras têm ali é uma coisa de... É brincadeira. Hotel 5 estrelas, uma coisa assim maravilhosa, né? E não revela, né? É difícil, já não revela tanto, né, cara? E deveria ser o contrário, né? Com uma estrutura daquela, né? Com certeza. Com os profissionais que ali estão, que eu vejo que são bons profissionais, né? Senão não estariam no São Paulo. Mas você vê, né? Uma dificuldade hoje tão grande, né? Do São Paulo, que foi uma equipe que sempre revelou, com uma dificuldade muito grande hoje para revelar, né? Assim, é muito estranho, mas a gente não está lá dentro, a gente também não pode falar muito, porque
penso eu que isso aí também, para eles, acaba fazendo parte do processo. Com certeza, a gente fica só realmente achando muito estranho. Antes de entrar, né, nessa sua passagem, depois você vai para o Internacional. Mas eu gostaria de se explorar, saber como que foi nessa época, ter chegado à seleção brasileira e logo numa época que o Vanderlei Luxemburgo, que é seu sogro, estava na seleção brasileira. Também um momento bem bacana de relembrar da sua carreira, Fabiano. Foi legal. Mas assim, a seleção ela não veio só naquele momento da passagem com o Vanderlei. Né? Eu já venho de categorias de base desde infantil, né? Sub-17, né? Que a gente falava. Campeonato sul-americano, campeonatos mundiais, torneios de Toulon. E aí que eu falo que em 2000 foi quando eu acabei fazendo um número menores pelo São Paulo de jogos, né? Porque a gente já começou a fazer o processo da seleção olímpica. Então, na minha época, era o Alex, era o Sidney que jogava comigo no São Paulo, o próprio Atirso, né? Então, a gente começou a fazer parte daquela seleção olímpica e o Vanderlei, que era treinador do Corinthians, era o nosso treinador já na equipe, naquele processo da seleção olímpica. E aí, praticamente a gente ficava servindo a seleção, era cada 2 meses. Muitos campeonatos. Muitos campeonatos, convocações, ficava 2 semanas lá na Granja Comaria, a gente ficava lá concentrado. E aí, logo em seguida, foi quando eu iniciei, né, o namoro com a minha esposa, que é a filha do Vanderlei, a Vanessa, que a gente acaba se conhecendo, e aí, casualidade, né, coisa do destino, né, cara. E eu começo a namorar com ela e os caras, mas e agora? Como é que você vai fazer? O cara é treinador da seleção. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou assumir que ela vai namorar. Se o cara quiser me convocar, ele convoca. Se não quiser também, eu vou fazer. E aí a gente começa, né, a namorar, acaba indo para as Olimpíadas. Aí a gente, antes da Olimpíada, nós tivemos o pré-olímpico em Londrina, que a gente acabou saindo campeão. O pré-olímpico foi uma competição que vocês foram muito bem, né? E nós, até gerou muita expectativa, né? Gerou muita expectativa em cima da medalha de ouro, né? Só que nós, dentro de 2 campeonatos sul-americanos que nós tivemos contra a Argentina, a gente só teve insucesso contra eles, né? Que era aquela geração, né? Riquelme, Aimar, Saviola, eles tinham um timaço, né? Então nós na Sub-17 e na Sub-20, nos sul-americanos, e no Mundial na Malásia, nós perdemos para eles também, né? Então a gente vinha de um insucesso muito grande a gente chegava e não conquistava, né? E a Argentina ia lá e atropelava, ganhava da gente. E no pré-olímpico foi diferente, né? No pré-olímpico a gente começou oscilando muito, né? No primeiro jogo contra o Chile, a gente até acaba perdendo o primeiro jogo. Depois a equipe mostrou uma regularidade até o final, ganhamos da Argentina com muita propriedade no 4-1, assim, o Alex fez uma partida maravilhosa naquela noite. E teve aquela vitória contra a Colômbia, né? Com certeza. Que o Chile vai embora, achando que já tinha sido eliminado, porque nós precisávamos ganhar um placar acima de 5 gols do Chile, da Colômbia. Ganhamos de 9-0, o Chile já tinha chegado em Santiago, teve que voltar. Achou que já estava eliminado. E depois fizemos, né? Nós acabamos sendo campeão, como é que é o destino, né? Nós fomos campeões. Tiramos a Argentina, né, das Olimpíadas. Aquele ano a Argentina não disputou as Olimpíadas, participou. Que era o nosso carrasco, né? Mas eu acho que foi por isso, sinceramente. Eu já lembro bastante de acompanhar nessa época a seleção brasileira. Eu acho que essas vitórias, né, dessa forma, que por isso que ficou marcado tanto a derrota para Camarões, né? Porque realmente a expectativa ficou muito grande. Em outros anos a cobrança foi menor. Porque nós tínhamos jogadores também que já... Cada um dentro da sua equipe já era jogador já consolidado, né? Nós tínhamos o Alex, que vivia um grande momento no Palmeiras. A gente no São Paulo já era um jogador já consolidado. O Baiano jogava no Santos, o próprio Atício no Flamengo. E aí a gente se depara com uma situação daquela contra Camarões, né? Você com o jogo nós tínhamos o jogo praticamente na mão, né? Apesar que os caras com 2 jogadores a menos. Mas aí entra o lado da juventude, né? Que aí, se pudesse voltar atrás, aqueles 2 jogadores acima da idade que a gente acabou não levando. Nós, né? Eu me incluo no meio também. Que a gente não levou. Sim.
que foi o diferencial que o Chile teve para Poderia chegar dar a experiência. porque é o momento do cara mais experiente. Né? Fala, O que foi, rapaziada, pra quem não lembra, foi o gol de ouro, né? Gol de ouro, pô, só teve naquela Olimpíada, né? Que não, né, não se vê realmente mais. Nós tomamos um gol, o jogo na mão, praticamente o jogo na mão, e tomamos um gol, uma cobrança de lateral, né? Faz parte, doutor Fabiano. Agora, essa situação eu ainda tenho curiosidade, eu tenho certeza que o pessoal em casa tem curiosidade. Como é que foi depois o trato, você convocado com o Vanderlei Luxemburgo, e esse tratamento, a separação que vocês tinham de dentro de campo, familiar? A gente sempre soube separar muito bem as coisas, né, cara? E logo depois que aconteceu, eu não fui mais convocado, né? O Vanderlei acabou saindo logo depois das Olimpíadas. É porque nós chegamos aqui no Brasil também numa situação muito desconfortável, né? Naquela época foi uma cobrança grande. Foi uma cobrança muito grande. Muita gente não sabe. Teve jogadores que já jogavam na Europa, que os caras de lá foram embora pra Europa, né? É mesmo? Teve uns caras que já foram embora. Não chegaram a vir, não chegaram a vir. Não, vieram pro Brasil. Os caras falaram, o quê? Vou passar férias aqui na Europa. Quem voltou foi... Eu lembro que teve um cara que foi me seguindo até o CT de São Paulo, cara. Olha só, um torcedor acompanhou. Porque nós chegamos aqui, uma cobrança terrível. Só não sabe separar as coisas. Eu tive, se você... depois eu vou te mostrar, eu tive um corte aqui no final do jogo, o cara me deu um soco na barreira, foi até no próprio gol do Ronaldinho de empate, que levou o gol pra prorrogação. O cara me deu um soco, eu apaguei. Aí nós fizemos o gol, pô, tô lá, o doutor Joaquim, o Runco, o doutor Runco, falou assim, ó, tem que voltar de qualquer jeito, colocou uma touca, falou assim, nós empatamos o jogo, mas calma que vai entrar pra prorrogação. Aí tudo bem. Pô, aí nós somos eliminados, pô, aí todo mundo, aquele clima horrível dentro do vestiário, aquela coisa toda, eliminação. E fizeram muito oba-oba depois em cima da eliminação. As pessoas se aproveitaram de uma situação desfavorável. E eu fico no vestiário. Aí o doutor Runco pega, faz a suturação, aquela coisa toda, e nós voltamos. Só que quando nós voltamos, já tinha um grupo de torcedores lá no hotel. Porque houve um grande problema que nós não ficamos na Vila Olímpica. E todo mundo achava que a seleção tinha que ficar na Vila Olímpica, mas é um processo totalmente diferente dos demais, porque nós jogávamos a cada 48 horas, né? Os Jogos Olímpicos, você joga na segunda, maratona. Depois joga na quarta-feira, e na Vila Olímpica tem aquela coisa, né, cara? Nós chegamos a ir até lá para conhecer aquela andação de gente para tudo quanto é lado, gente de tudo quanto é lugar do mundo. Nós passamos um dia lá para conhecer, para ver como é que é. Só que quando nós chegamos depois da eliminação, já no hotel, a gente já viu que o clima já não estava... Um monte de torcedor já enchendo o saco. Pesado, né? Bando de mercenários, ficaram no hotel, porque não ficaram na Vila Olímpica. Aí foi quando a gente falou assim, quando nós chegar no Brasil vai ser complicado. E foi mesmo, porque numa grande maioria o pessoal já jogava na Europa. Nós que jogávamos aqui no Brasil, eu me lembro, eu cheguei aqui no aeroporto com o rosto aqui todo enfaixado, com um negócio na cabeça, tudo. E aí quando eu saí, o cara me xingando, enchendo o saco, eu falei, parceiro, deixa eu ir embora, cara, tô todo ferrado aqui. A minha situação aqui. Eu saio no carro, o São Paulo mandou um... Foi esse momento, né? São Paulo mandou um carro para pegar a gente no aeroporto, ele foi até lá no CT, cara, me xingando, enchendo o saco. Mas é parte, né, cara? Torcedor apaixonado, torcedor faz parte da emoção. Até mesmo porque a seleção... É o peso de vestir também. A seleção criou uma expectativa que, infelizmente, acabou não dando certo. É um peso, né? A gente vai falar mais aqui de seleção brasileira, de internacional, onde ele foi campeão, de Santos e passagem também fora do país, na Espanha, sobretudo no México. Tem muito mais do Fabiano, é só um intervalo comercial aqui no Encontro Esportivo. Voltamos já. E aí, já curte o Facebook da TV Esporte Mais? Ainda não? Então tá na hora de receber todas as atualizações de programas, matérias e transmissões. É fácil, facebook.com/TV Esporte Mais. Curta e compartilhe com seus amigos. Bem-vindo à Fórmula, uma academia na medida certa. Tenho absoluta certeza que você vai se divertir aqui e vai se cuidar muito. A Fórmula Academia tem os melhores equipamentos, professores qualificados,
aulas coletivas, Indoor Cycle e o preço na medida certa para você. Fórmula na medida certa. É mais um encontro esportivo para você na TV Esporte Mais, hoje recebendo o Fabiano aqui nos nossos estúdios com muito prazer. A gente trazendo aqui para vocês o que aconteceu no pré-olímpico, nas Olimpíadas. Mas voltando aqui para a sua carreira, Fabiano, para a gente continuar aqui na sua trajetória, após o São Paulo você foi para o Internacional, passagem rápida, que você foi campeão, e depois o Santos Futebol Clube, esse ano também que você foi campeão 2 vezes. Eu tenho uma passagem muito curta, assim, mas uma identificação muito grande com o Internacional, porque eu sou a primeira contratação da era Fernando Carvalho, né? Certo. Até conta no livro dele lá, e é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Aí nós passamos aquele processo de transição, né? O São Paulo também não tinha dinheiro para contratação, já estava dando oportunidade para novos valores, né? Caso Kaká, Júlio Batista, outros jogadores que já vinham também da base. E aí eu vi uma oportunidade de sair de empréstimo, né? Eu tinha mais um ano ainda de contrato com o São Paulo. O São Paulo teve várias oportunidades para me vender em determinados momentos, não me vendeu. Eu não sei também os motivos, mas não vem ao caso. E aí o Fernando Carvalho um dia vem a São Paulo, porque ele tinha sido eleito presidente do Internacional junto com o Jorge Machado, que era procurador do Carlos Miguel. Falou, Fabiano, vou levar você e o Carlos Miguel lá pro Inter. Eu falei, fala com o presidente aí, se o presidente me liberar, eu vou. E aí comprei a ideia, né, junto com o Fernando Carvalho. Acabou dando certo. Foi eu e o Carlos Miguel e o Alexandre, que jogava comigo no meio campo também. Fomos emprestados para o Internacional. Uma passagem curta, mas assim, eu vou em Porto Alegre, cara, o torcedor colorado, assim, tem uma identificação, porque foi um ano, nós ganhamos um campeonato gaúcho, que fazia muitos anos que o Inter não tinha sido campeão. Existia uma hegemonia lá muito grande do Grêmio, né, que vivia um momento maravilhoso. E foi legal, foi uma passagem boa, que depois acabou me dando a oportunidade, né, porque aí logo depois vem a Lei Pelé, né, eu acabei pegando meu passe no São Paulo, no final do meu contrato com o Internacional. Eu ficava livre, né, em janeiro, no final de janeiro eu ganhava o passe, né, então a gente também não tinha muito conhecimento, né, de lei do passe. Foi tudo novo, né? O jogador também não tinha aquela coisa de ter empresários, né, foi uma coisa muito recente. Saudade disso. E aí logo em seguida, tô no final do ano, tô em Marília, me ligam, toco o telefone, número de São Paulo. Ô Fabiano, tudo bom? Eu falei, quem é? É o Emerson Leão. Eu falei, deve ser alguma pegadinha de alguém aqui. Ô professor, tudo bom? Não sei o quê. Não me chama de professor não, é o Leão. Eu falei, putz, velho. Aí, tudo bem e tal. Não tinha falado com ele, imagina. Não, nunca tinha tido, falando por telefone, né? Já tinha, era aquela coisa eu não lembro o aparelho, era bem pequenininho o aparelho de celular. Eu já tinha um aparelho, aí ele falou assim, a gente tá sabendo, né, tinha aquele negócio de scout, fazer aquela coisa de saber quem ganhava o passe, quem não ganhava. A gente tá sabendo aqui que você vai pegar o passe aí no São Paulo, tudo. Só que o meu contrato vencia dia 31 de janeiro, pô. Falei, professor, na verdade, Leão, eu tenho que me apresentar ao São Paulo dia 5. Ele falou, não, então faz o seguinte, não renova não, que a gente tem interesse de levar pro Santos. Aí eu liguei no São Paulo, falei, e aí? O Oswaldo de Oliveira estava chegando no São Paulo. Vocês vão renovar comigo, não vai renovar e tal? Eles falaram, Fabiano, acho que a gente não vai renovar não. Você não entra nos planos do Oswaldo. Falei, então beleza, vamos fazer o seguinte. Então, para esperar até o dia 31, vocês agora dia 5 já me liberam, que eu tenho uma outra proposta. E acabei indo pro Santos, né? O Santos vinha naquela batida boa, né? De ter sido campeão brasileiro com aquela geração de Robinho, Diego, Renato, Elano. E aí foi um ano legal, foi um ano maravilhoso assim no Santos, né? Eu acho que faltou só aquele título, né, da Libertadores, que batemos na trave ali na final contra o Boca Juniors. Mas foi uma passagem também legal no Santos. Muito marcante também, que nós estamos vendo aí o Fabiano atuando pelo Santos, por 2 grandes clubes. Essas fotos eu não tenho não. Aqui de São Paulo, tá vendo? Depois você vai ter.
no programa completo. E a sua passagem, depois você vai para a Europa, vai jogar primeiro na Espanha, Fabiano? Então, aí que acontece? No Santos, nós tínhamos o Ricardo Oliveira jogando... O ataque era Nenê, Ricardo Oliveira, Robinho, Elano, nós tínhamos... Quando nós começamos a disputar as oitavas de final da Libertadores, o Ricardo foi vendido para o Valência. E o Nenê foi embora para o Mallorca. E aí é uma história até legal. O Leão chegou e falou assim, ó, não tem atacante para jogar o Campeonato Brasileiro. Olha só. Tinha o William, né, que era muito novo ainda, a torcida do Santos já tinha uma resistência, aquela coisa que não estava dando certo. O Leão chegou para mim e falou assim, Fabiano, eu vou colocar pra você jogar de atacante. Falei, professor, não precisa jogar de atacante não, cara. Atacante não... Não, você vai bem, ficar, já ó, fiz, mas... posicionado ali entre os dois zagueiros, vai jogar Elano do lado direito, Nenê ou Robinho, né? Teve uma fase que o Robinho tava passando um momento complicado, cara. Aí até o Leão tirou do time, né? A torcida tava pegando no pé dele, colocou o Nenê, fica ali que a bola vai tá bom, vou ficar lá. Nós jogamos um jogo nas quartas de final da Libertadores, cara. Ô, Nelson. E contra o time colombiano na Vila, cara. Aí eu falei assim, pô, cara, os caras falaram, Fabiano, fica lá, só mandou você ficar lá. Cara, acabou o primeiro tempo, tinha ficado 6 vezes impedido, cara. Falei, cara, a torcida vai me matar. Não tava acostumado, né, né, não era cara? acostumado, cara, a jogar ali. Pô, aí beleza, aí voltei pro segundo tempo, nós ganhamos o jogo de 1-0 e eu fiz o gol de cabeça. Eu falei, pô, legal, vou agora. Agora também. Aí o Leão falou assim, agora você vai até o final. Eu falei, pô, senhor, vai até o final do Campeonato Brasileiro, você vai jogar de atacante. Eu falei, então tá bom, você banca? Ele falou, não, eu tô falando que você vai jogar de atacante, então beleza. Ele sempre deve ter pego gosto também pela coisa, fez o Pô, gol. e o grande problema é que você faz gol, cara. E tem coisa melhor no futebol, você vai... Não Comecei tem. a fazer gols. Tanto que eu fiz 11 gols no Campeonato Brasileiro, jogando como um atacante. Os caras do Albacete tá aqui no Brasil, observando, pô, e eu naquelas... Teve uma semana... Que legal, história bacana, história bacana. Olha como é que é a vida. Teve uma semana que nós jogamos quarta contra o Fluminense, eu fiz gol. Aí teve o clássico no domingo contra o Corinthians, eu fiz um gol. Nós ganhamos 2-1, eu fiz o gol de cabeça. Depois teve um outro jogo contra o Bahia, naquele épico 7-3 lá na Fonte Nova. Nós ganhamos de 7-4, 7-3, alguma coisa assim. Eu fiz 2 gols. Aí... Porra, imagina, os caras estão aqui no Brasil observando um monte de jogadores. Os caras falaram, meu, esse é o cara. Esse é o cara. Só que os caras me contrataram como atacante, cara. Pô, aí beleza, pô, final do ano, aquela coisa toda, o Santos me chama pra renovar, né? E aí tinha uma pessoa já que mexia com futebol, o Márcio, muito amigo da família, tudo. Eu falei, ó, Márcio, tem uns caras aí, uns espanhóis que estão num hotel aqui, os caras estão me ligando, que querem me levar para o Albacete e tudo. Aí procurei saber informações, Albacete. O Antônio Carlos tinha jogado no São Paulo, o zagueiro, já tinha jogado no Albacete, né? Procurou saber com ele? Procurei buscar informações, né? Um time jovem que está jogando a primeira divisão do Campeonato Espanhol, tudo. Eu falei assim, ó, vai lá e conversa com os caras. E eu tinha um evento de beach soccer lá na Praia da Enseada, lembra? Que se fazia muito de final de ano. Aí eu fui pra lá, falei, ó, vai lá, conversa com os caras, tudo. Pô, mas quando ele foi, os caras estavam todos empolgados, cara. Não, pô, nós vamos levar, pô, o jogador fez não sei o quê. E o Márcio, na reunião, tratou de falar pros caras, falou assim, ó, o Fabiano não é atacante. Eu brinco que é o seguinte, como ele não sabia falar espanhol, eu falei, meu, você chegou lá, os caras entenderam tudo errado, os caras me contrataram como atacante. Mesmo ele falando... Não, diz ele que falou que eu não era atacante, né, cara? Certo. Mas, pô, imagina o espanhol do Márcio. Se o meu era ruim, imagina... E outra também, os caras gostaram de Não, você gostaram. atacante. Pô, gostaram. Pô, os caras ficaram aqui quase um mês observando, vendo jogos. E foi a época que Só você que eu, eu fazendo danou gol. a fazer E eu gol. falei, meu, não sou... Não, e esse jogo aí lá em Salvador, eu fiz até o gol de pênalti. Ganhamos 7-4. Ó, o William tava no banco, o Robinho, o Renato. Ah, esse daí foi legal, foi o seguinte, eu volto bravo ali no pênalti, que nós estávamos ganhando de 7-... Bateu certinho. O goleiro quase saiu ali na foto, mas... Nós estávamos ganhando o jogo de 6-3, eu não me lembro o placar final.
Eu volto bravo ali porque é o seguinte, o Paulo Almeida nunca tinha feito um gol no Santos. Ah, e Nunca tinha feito um gol na carreira. que volantão marcador, É, né? e eu bati os pênaltis, eu treinava e o Nenê treinava também. O Nenê tinha saído. E quando saiu o pênalti, os caras vieram naquela empolgação. Não, deixa o Paulo Almeida, deixa o Paulo Almeida. Aí tá bom, eu falei, então bate ele. Quando o Paulo Almeida pega a bola, vem a ordem lá do banco. Pode mandar o Fabiano bater o pênalti. Aí o Paulo Almeida, porra, que não sei o que, sacanagem. Ficou bravo. É, ficou bravo. Falei, não fica bravo comigo não, fica bravo com o Leão lá, a ordem veio de lá. Aí eu bato o pênalti, quando eu volto ali, eu volto bravo pra caramba, justamente por causa disso. E aí, eu tentando Mas o explicar Leão pros também, caras, né? veio a Você ordem que- do banco, você que cobra, Fabiano né? que é pra bater o pênalti. Futebol é sério, É a pode ver seriedade, esse lance, né? na volta, o Renato, os caras vieram. Vai dar pra ver ele ali. É, como é que eu volta volto sem- bravo? Vai lá, eu vou falar, mando. Cara de poucos amigos. Mandou, tem que bater. E aí eu falei pro Márcio, avisa pros caras que eu não sou atacante, cara. Eu nem fui né, na primeira reunião, eu nem fui. Aí o Márcio, não, beleza. Aí acabou o evento lá, eu passo em São Paulo, depois eu iria pra Marília. Falei, e aí? Ele falou, Fabiano, o negócio tá praticamente fechado, bicho. Eu falei assim, pô, mas você... Não, tá avisado, não sei o quê, vai jogar como segundo volante. Proposta tal. era boa, proposta imagino. boa e tal. Eu falei, então tá bom. Oportunidade de deixar o país. Só que nesse meio tempo, o Santos começou a querer fazer a renovação, que foi uma passagem muito boa também no Santos. Foi um ano, mas... Aí, o seu Wilton, né, que era o gerente de futebol, e eu primeiro liguei pro Leão, falei, professor, pô, tô tendo uma oportunidade de novo para poder sair, né? Já que no São Paulo teve várias propostas e não me venderam. Tô tendo uma agora, pô, sou muito grato ao Santos, mas acho que dessa A hora vez... de eu sair. Eu acho que dessa vez eu preciso também dar uma alavancada na minha carreira fora, né? Eu falei, não, Fabiano, eu entendo, tal, não sei o que, a gente tem interesse. Aí acabei indo. Só que quando eu chego em Albacete, cara, nós descemos em Madrid, tinha um cara do Albacete, que Madrid a Albacete é coisa de 200 e poucos quilômetros. Pô, cheguei lá, o cara todo empolgado, não, Fabiano, não sei o que, tal, viemos te pegar, que não sei o que, tal. Aí o cara vira pra mim assim, quantos goles promete essa temporada? Eu falei, caraca. Falei, Márcio, vai dar rolo isso daí. Não, quantos goles promete lá? Prometo nenhum gol não, parceiro, não sei o que, né? Não entendia mal ainda o espanhol, mas eu já... Não se comprometeu. Quando ele falou quantos goles prometem na temporada, eu falei, rapaz do céu, bem... Aí eu lembro que já na pré-temporada, assim, nos primeiros jogos, o treinador, no primeiro treinamento já com bola, ele já me colocou para treinar lá na frente, né? E eu falei assim, vai dar problema. Aí eu chamei ele, né? Porque lá eles têm treinador e chamam de mister, né? Eu falei, mister? Eu falei, aí, pô, aquele espanhol, aquela... Sim. Eu falei, ó, eu não jogo lá na frente, né? Falei pra ele assim, não sabia falar espanhol ainda. Não, eu não jogo lá na frente, eu jogo aqui. Aí ele, não. Contratado Foi como contratado atacante. para jogar aqui, eu vi os vídeos seus, a informação, não sei o quê. Falei, professor, eu não jogo de atacante, cara. Olha Aí, só. pô, eu tentando explicar, falei, ó, o Santos vendeu um atacante que era de origem, não sei o quê, o treinador me viu com uma possibilidade de improvisação para jogar lá na frente e tal. Aí ele, não. Isso não ficou mal pra você, até pra Não, gente andar com o tempo aqui? Não, ficou horrível, porque é o seguinte, porque quando me contrataram, é aquela coisa, você contrata um jogador, mas você tem que passar informações. E o clube, assim, fez um marketing que eu era o cara, que eu ia salvar o time na temporada, que eu ia chegar lá fazer não sei quanto... E era muito engraçado, porque aí jogamos contra o Deportivo La Coruña, aí veio o Djalminha, né, cara? Fabiano, o que você tá fazendo aí, meu? Espalhou essa história de uma forma que virou gozação. Os caras me contrataram, bicho. Pô, esse time... na verdade, é um time mediano, né? Entendi. E eles tinham um projeto de fazer uma projeção de formar um time grande na Espanha, aquela coisa. Os caras, mano, vai embora, esse time aí vai cair, não sei o quê. Eu falei, não, Djalma, tá. E aí, sim, encontrava os brasileiros, né? O próprio Ronaldo, o Roberto Carlos, quando ele jogou com o Real Madrid, os caras, rapaz,
pai, vai embora É daí. barca. É, vai embora. barca. Fez gol lá, Fabiano, pra gente correr aqui? Pô, fiz um gol, cara. Fiz um gol contra... Os caras acham que ia fazer 50 gols na temporada. Fiz um gol ainda. Chorada, rapaz, contra o... Foi contra o Málaga, rapaz. Mas a história foi muito boa aqui no Albacete, a passagem. Contra o Málaga. Pô, o goleiro ainda, pô, choveu pra caramba. O treinador falou, não, hoje é o... E lá o treinador era assim, né? Jogava com 2 linhas de 4. Olha pra você ver. O time como é que... 4, era assim, uma linha de 4, outra de 4, e não jogava com 2 atacantes. Jogava um aqui e eu lá como é que você vai Pô, se não virar? fazer gol em quê, cara? Pô, eu no jogo contra o Málaga, lá choveu pra caramba. Pô, aí o cara pegou, chutou a bola, o goleiro foi entrar na bola assim, pô, soltou praticamente a bola no meu pé, só empurrei. Os caras, não, agora vai começar. Saiu, Aruca, agora vai começar a fazer os gols. Falei, vai fazer? Falei, ao final do ano eu vou embora daqui. E aí foi pro México, Fabiano, poucos minutos aqui pra gente encerrar o fui pro programa, México. mas Aí essa passagem no México foi muito legal, Aí foi maravilhoso, né? aí foi maravilhoso. Aí o que aconteceu? Aí eu cheguei no México... Porque quando eu venho de férias, eu cheguei pro meu procurador, já começou o negócio de procurador, eu falei assim, ó, eu vou ter problema lá. Os caras criaram uma expectativa, eu não tô rendendo porque eu não tô jogando na minha posição. Se é para ficar já assim, abre eu quero... o jogo. abre o jogo que eu... E aí tinha um pessoal aqui do Necaxa do México, no Brasil, observando alguns jogadores. Aí ficaram sabendo que eu tava muito satisfeito na Espanha. E me fizeram o convite, aí já... Aquela história de atacante. Já sabendo, né? Aqui eu já falava... Nem pra você queria mais isso, E né? aqui eu já falava espanhol, já entendia. Falei assim, ó, então tudo bem, vocês vão lá, me contratam, compra da maneira que tem que ser comprado. Só que é o seguinte, eu vou jogar como segundo volante. Entendi. Então quando chegou lá, e foi totalmente diferente. Posso ver esse gol aí? Esse gol foi um gol bonito que você fez. Foi contra o Tigres, né? Um gol muito bonito. Um gol essa muito passagem. bonito. Tem muito carinho ainda quando volta ao México? Ah, foi uma tem, passagem tem. muito... Não, foi maravilhoso. Principalmente pelo Necaxa, né? Foram 6 anos, a gente tirou o time lá, fazia 15 Foi anos. campeão, né? Voltou pra Libertadores. 15 anos que o time não conquistava um título. A gente tinha um time muito bom, com Kleber Pereira, Alfredo Moreno. Foram vocês dois juntos e fizeram... Fizemos uma história bacana, né? Kleber Pereira, bom. Mas assim, já jogando dentro da posição, né, cara? Eu sou muito suspeito para falar do México, primeiro pelo carinho que eu tenho, né? Pelo mexicano, pelo povo mexicano. Da maneira que a gente foi recebido lá, o carinho, né, que hoje o Justino, que é presidente da Federação Mexicana, que era meu presidente do Necaxa, ele tinha, né? Mas aquela coisa, né? Tudo foi um ciclo, né? Foram 6 anos, né? Que aí depois no final já da temporada, que depois de ser campeão, da gente levar o time para Libertadores, que, pô, imagina um clube mexicano na Libertadores, né? Depois de ano. Muito importante. A gente volta para Libertadores e aí no final do meu contrato eu acabo recebendo a proposta para vir para o Atlético Mineiro, com o Leão de novo de treinador, e acabei voltando para o Brasil, mas assim, volta e meia, quando tem oportunidade, a gente vai ao México, é uma receptividade, assim, um carinho muito grande do mexicano pela minha pessoa. E aí você não era atacante mais, mas a gente tá vendo você fazer gol pelo Necaxa, e você vem pelo Galo, a gente tem até alguns gols aí para passar, fez bastante gol no Atlético Mineiro também. Foi um campeonato mineiro... E foi uma outra passagem muito feliz sua também pelo Atlético Mineiro. 2010, né, Fabiano? Foi 2010. Aí nós somos campeões mineiros, né? A gente tava perdendo esse jogo pro América Mineiro, tava 2-0 no primeiro tempo, nós tivemos a oportunidade de virar o jogo. Só que aí foi segundo semestre já não foi legal, né? Nós fomos campeões mineiros e se formou um timaço, né? Com Diego Souza, com Tardelli. Essa época veio o Ricardinho também? Ricardinho, nós tínhamos um timão nesse jogo aí, acabei fazendo 3 gols. Esse foi um jogo muito bom. Nós estávamos perdendo, né? Na semifinal. Que golaço. Na semifinal contra o América Mineiro. E é aquele famoso time que não dá liga, né? É verdade. Nós tínhamos um timaço, cara, com o Muriqui, pô, formou um timão, o Mandeleiro até o treinador. E, pô, aí nós sofremos no Fabiano, mas nessa época já um pouco mais como meia também ou não? Jogando mais como segundo volante. Você pode ver que a maioria dos gols é sempre vindo de trás, né? Pode ver, ó, chegada na linha de fundo como segundo volante. Eu brinco agora, os caras falam um monte de gol aí, o Elias, o Paulinho, como segundo volante. Mas é a característica nossa de ser o homem surpresa, né? É verdade. Porque o segundo volante, aquela coisa que nós tínhamos antigamente, muito mais retrasado, que se jogava com 2 volantes brucutu de marcação, em determinados momentos só se jogava com um volante. E depois o segundo volante ele era liberado com muita liberdade para chegar lá na frente, né? Com certeza. E aí, graças a Deus, na minha carreira, eu acabei fazendo muitos gols, mas já como segundo volante, não como atacante, lá no Albacete. E o nosso tempo está encerrando aqui, mas o Vamp pediu para eu
pra eu chegar aqui no Fabiano e falar O assim? Peito é traíra, tem alguma surpresa aí, deixa ele comigo. Conta a história que ele quebrou o sogro dele. Como é que foi? Eu não quebrei ninguém, cara. Como é que foi essa Os caras, história? até hoje, os caras me contam, pô, tu quebrou a perna do teu sogro. Tá, vamos lá, vamos lá. Conta pra gente. Em 2010, né? O Brasil era a Copa da... Na parada da Copa, tinha uma parada da Copa em 2010 a Copa foi aonde? Foi Na África? Na África, né? Tinha uma parada no campeonato por causa da Copa, aquela coisa toda, para logo em seguida começar o Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos um treino físico na parte da manhã e aí já estava todo mundo liberado para uma semana de folga. Os caras vêm de chegar e pedir pro Vanderlei para liberar do treino físico, os caras vieram em mim e falaram assim, pô, Fabiano, fala com o homem lá, pô, para liberar nós do treino físico. Vamos fazer um rachão aqui e vamos, todo mundo, pô, nego marcando voo dentro, porque até então tava aquela coisa, libera ou não libera. Porra, aí eu vou lá na sala do Vanderlei, eu e Tardelli, batemos lá na porta, entra. Aí, pô, Vanderlei, os caras estão vendo aí, pô, pedindo para liberar do treino físico aí. Que, rapaz, não tem esse negócio não. É treino físico, pode mandar todo mundo colocar o tênis, não sei o quê. Falei, puta, cheguei no vestiário e falei, rapaziada, Não vai rolar. moiou, velho. O homem falou que vai ser treino físico. Aí tá bom. Subimos pro campo, que é na parte de cima lá do Atlético Mineiro. Não sei se você conhece a cidade do Galo, né? Tem um campo na parte de cima. Falou, ó, treino físico vai ser lá na parte de cima. E todo mundo de tênis. Pô. Só que nós chegamos lá, o gol tava no meio do campo, e um monte de chuteiro. O roupeiro já levou. Aí, pô, chegamos lá e falamos, ué, mas o homem não falou que era treino físico? Não, vai ser treino, vai ser um rachão e tá todo mundo liberado. Aí, pô, corre, bota, todo mundo botou a chuteira, não sei o quê. E o Vanderlei nunca participou diz ele que depois que ele parou de jogar futebol, ele nunca mais participou nem de dois toques, nem nada. Pô, aí beleza, aí montou um time, era meu time contra o time do Ricardinho. E aí o Vanderlei tá no time do Ricardinho. E aí começa o rachão, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí eu pego uma bola, eu recuperei uma bola e passo assim, correndo do lado do Vanderlei. E ele, pra me sacanear, foi querer me dar uma banda, sabe? Quando você dá o chute de lado no cara. Só que quando ele chutou esse osso meu aqui, mano. E a perna dele tá no ar, né, cara? Aí machuca. Não, machuca, pô, quebra mesmo. Pô, quando ele chuta aqui, ó, a perna dele, né, pegou a tíbia dele aqui, pegou nessa lateral, que nós só temos o osso, né, cara? Pô, quando bateu, quebrou. Só que, pô, nós seguimos o lance, pô, fomos lá, chutamos a bola, não sei o quê, quando nós voltamos, ele tá no chão. Aí o médico entra correndo. Quando entrou, ele já, não coloca a mão não, que quebrou. Aí eu falei, caraca, velho. Ele que chutou, no final das contas. Ele chutou minha perna, quebrou minha... Ele chutou minha perna, quebra a perna e eu ia achar que eu ainda. Aí, pô, foi aquele corre, leva pro hospital. Mas ele não quis operar, né? Na época ele não quis operar. A recuperação era muito mais rápida, né? Ele achou melhor não operar. Mas foi isso. Essa é a grande verdade, né? Da perna mesmo do sogro. Esclarecido. Não quebrei ninguém não, cara. Ele se quebrou sozinho. Fabiano, teríamos com certeza mais uma hora de programa aqui, aí, muito né? assunto, né? Legal. Muito bom te conhecer pessoalmente, né? Eu sempre falava, uma vez eu estava lá no Panorama Esportivo, o Michele vai lembrar disso, que é padrinho de casamento aqui, quem me deu a primeira oportunidade no rádio esportivo. E o Fabiano já estava, acho que no Galo mesmo, falou, ó, não tô querendo mais correr atrás de ninguém, não. Já tava... No final de carreira já tava mais pra frente. E né? até veio jogar aqui no Osasco. Tem o gol do Audax rapidinho, só pra gente ir embora aqui, Felipe Pirolo? Olha o golaço que ele faz no Audax aqui no time do homem, ele veio jogar aqui no time do homem. Faltou acesso, cara. Por um gol aí, nós não conseguimos acesso. Olha quem vai aparecer, o Francis, Bruno Pivetti, Rafinha, galera que brilhou aqui no Audax que a gente transmite todo dia. Bacana, carreira brilhante, carreira maravilhosa e que a gente faz aqui o convite de você voltar aqui, viu, Fabiano? Não, eu volto, pô, hora que a gente contar mais resenha. Se vocês quiserem aí, tô à disposição. Né? Fabiano, um grande cara com uma carreira maravilhosa que eu termino cumprimentando. Nelson, muito obrigado pela sua presença. Vamos pra Marília agora. Agora vamos, né? Final de semana aí, vamos lá pra Marília. Molhar a garganta ali no Shopping. Ver a família lá também, matar saudade. Pode ou não? Depois da carreira pode molhar um pouquinho a garganta no Shopping? De vez em quando, né? Muita água, pode Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, pô, pelo convite. Muito legal, Fabiano, nosso convidado de hoje aqui do Encontro Esportivo. Você sabe, todo sábado, 13h, você tem um encontro comigo aqui no Encontro Esportivo da TV Esporte Mais. A direção foi do Felipe, o Grande Pirolo.
e nós estaremos de volta sábado que vem. Um abraço, até lá!